Assim como a vida, a música é cheia de surpresas e a canção que vamos explorar hoje é um ótimo exemplo disso. Se ainda não me conheces, sou a Inês, sou professora de português e de música e neste vídeo vamos explorar vocabulário, possessivos e vou também dar-te algumas dicas de como podes explorar gramática e pronúncia, tudo a partir de uma só canção. Vamos a isto? Vamos começar com um curtinho exercício de vocabulário com elementos que vamos encontrar na letra da canção. Já estou aqui a aparecer as 5 imagens e vamos ter de descobrir para cada uma delas qual é a palavra certa. 1. Mulher ou menina? Menina. 2. Porta ou janela? Janela. 3. Pelo ou cabelo? Atenção, pessoas que falam espanhol, isto é um falso amigo. Neste caso é mesmo cabelo. 4. Lua ou luta? Lua. 5. Encomenda ou prenda? Prenda. Encomenda é quando nós fazemos uma compra online e vem para a nossa casa. E agora temos já aqui a letra com a tradução e eu vou ler para vocês antes de ouvirmos. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela. Com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. E agora, só muito rapidamente, antes de ouvirmos a canção, como é que tu achas que a canção vai soar? Lenta ou rápida? E alegre ou triste? E porquê? Pensa lá um bocadinho. E lembra-te que aqui não há respostas erradas. Isto é só um pequeno exercício de imaginação. Enquanto pensas, se entretanto ficaste curioso com os nomes que estão entre parênteses, então podes ver este vídeo que eu vou deixar na descrição em que exploro mais estes aspectos. E então, vamos lá ouvir a canção? Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela. Com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Bem, eu tenho quase a certeza de que não era bem disto que tu estavas à espera. Mas como eu disse antes, a música é cheia de surpresas. E a este propósito, tenho uma pergunta para ti. A maneira como esta canção é tocada fez com que tu sentisses a letra de uma forma diferente da que sentiste antes de ouvires esta canção? Ou não? Nem por isso. Deixa a tua resposta nos comentários. Entretanto, eu não disse isto antes para não sugestionar a tua interpretação, mas esta é uma canção tradicional do Alentejo, no sul de Portugal, e existem imensas versões diferentes e uma das mais famosas é a do cantor Vitorino, que eu vou também deixar na descrição, e se tu fores ouvir vais ver que talvez seja mais próximo daquilo que tu tinhas imaginado antes de ouvires esta versão dos UHF. Portanto, como tu podes ver aqui, existem várias interpretações possíveis para a mesma canção e não só uma. Interessante, não é? Então, e já reparaste que no segundo verso da canção diz qualquer coisa como o teu cabelo, como your hair? Então, a palavra teu significa your, mas no português existem 4 versões diferentes para a palavra your. Ou seja, para além de o teu, nós temos a tua, os teus e também as tuas. E porquê? Porque no português nós flexionamos as palavras no feminino e no masculino e também no singular e no plural. E daí termos estas 4 versões diferentes para a palavra your. E para usarmos corretamente,
temos de usar a versão que corresponde à palavra que vem a seguir em termos de feminino, masculino, singular e plural. Por exemplo, nós já temos aqui o teu cabelo, mas, por exemplo, se eu quiser dizer your house, então eu vou dizer a tua casa, porque casa é uma palavra feminina e singular. Se eu quiser dizer your dogs, então eu vou dizer os teus cães, porque a palavra cães é masculina e plural. E se eu quiser dizer your girlfriends, então eu vou dizer as tuas amigas, porque a palavra amigas é feminina e plural. Fácil, não é? Para falantes nativos, é. De resto, nós temos palavras possessivas para todos os pronomes pessoais, ou seja, aquelas palavras como eu, tu, ele, e quase todas funcionam desta forma. E a propósito de palavras possessivas, uma nota muito importante é que nós, muitas vezes, usamos estas palavras possessivas não com um sentido verdadeiramente possessivo, mas para referir qualquer coisa que vem de alguém. E esta canção é um excelente exemplo disso. Temos 2 bons exemplos disso, que é na parte em que diz uma prenda tua. Porque nesta canção, uma prenda tua não significa your gift, mas sim a gift from you. E também na parte em que diz uma prenda dela, não significa exatamente her gift, mas antes a gift from her. E ainda sobre gramática, tenho uma pergunta para ti. Porquê é que na primeira frase diz menina, estás à janela e não menina, és à janela? Se a tua resposta foi qualquer coisa como porque estamos a referir a localização de uma pessoa, então certíssimo. Conheces as diferenças entre os verbos ser e estar. Se não conheces e queres conhecer, então tenho o vídeo perfeito para ti e vou deixá-lo também na descrição do vídeo. E por falar em estás à janela, já reparaste bem na maneira como eu pronuncio o último S da palavra estás? Se tu já estudaste português, então já sabes que quando está no fim da palavra, a letra S é pronunciada como X. Então, e porquê é que neste caso eu estou a dizer estás à janela? Portanto, estou a pronunciar aquele S como se fosse um Z. Porquê? Se não sabes a resposta a esta pergunta, também tenho outro vídeo ótimo para ti que vou deixar na descrição, em que tu podes ficar a saber tudo sobre a pronúncia da letra S. Diverte-te e até à próxima. Tchau!